Tá, agora sim. Oh, agora que a gente vai falar? Beijos, boa aula para vocês. Beijo. Fala, Marcão. Tô tranquilo. Tranquilo. Todos tranquilos aí? Tranquilo. Professor, boa noite. Tranquilo. Aqui é o Felipe. Tranquilo. Quem fala, Felipe? Boa noite, professor. Tudo bom? Diga lá. Professor, é só uma pergunta sobre uma demissão, certo? O seguinte, eu conheço um funcionário que ele sofreu um acidente de trabalho e aí, nesse acidente, ele foi fazer a cirurgia e ficou afastado do tempo de serviço. Nesse afastamento, a empresa acabou demitindo ele. Não por justa causa, demitiu normalmente, pagou tudo que tinha que pagar. Só que a minha dúvida a empresa poderia ter feito isso com ele, devido ao afastamento, à cirurgia, ao acidente de trabalho que ele sofreu. A empresa poderia ter mandado ele embora, mesmo pagando todos os benefícios? É assim, Felipe, ó. Se ele sofreu um acidente de trabalho e ele ficou afastado, ele tem estabilidade. Ele tem estabilidade de 1 ano após o acidente. Se a empresa demitiu, ela teria que pagar esses 12 meses de salário. E pelo que você me falou, eu tenho certeza que ela não pagou esses 12 meses. Eu tenho certeza que ela não pagou esses 12 meses. O que eu preciso saber é ter mais informações se houve realmente um acidente de trabalho e se ele ficou afastado ou não. O acidente foi dentro da empresa? Sim, foi dentro da empresa, professor. Depois que sofreu o acidente, ele fez a cirurgia. Está me ouvindo? Eu lembro que ficou nesse período de afastamento que a empresa acabou Não entendi. demitindo. Alô, Felipe? Está me ouvindo? Não estou te ouvindo, Felipe. Está me ouvindo aí? Sim, professor, você tá ouvindo? Sim, tá tudo normal. Eu tô. Tá tranquilo aqui também. Eu também. Deve ter internet lá. Só o Felipe não está me ouvindo? Felipe? Sumi. Ele sumiu. E, ó, Foi abduzido, professor. não é. A pergunta que ele fez acontece bastante, porque para ele ter direito à estabilidade, ele tem que ficar realmente constando como acidente de trabalho, tem que ter feito a carta de comunicação do acidente de trabalho, e que às vezes ele sofre um acidente de trabalho e a empresa não coloca como acidente de trabalho. Então, por isso eu falei que eu preciso de mais informações. Mas se for do jeito que ele me falou, que teve um acidente de trabalho, se ele voltar a trabalhar, ele tem estabilidade de 1 ano. Se a empresa demitir, tem que pagar os 12 meses de estabilidade dele. Professor, tinha mudado alguma coisa em relação ao acidente de trajeto, Isso aí que não era mais... Então, até onde eu sabia era o seguinte, o acidente de trajeto, se eu não me engano, era 2 horas até chegar na empresa e 2 horas até chegar na residência. Não. Após ter saído, não é? Aí Não. acabou, depois voltou, como é que tá isso daí? O acidente de trajeto, na verdade, o nome já fala. No percurso de você ir até a empresa, e para você voltar da empresa para sua casa, aconteceu alguma coisa, você tem é considerado como um acidente de trabalho. Só que isso aí foi retirado. Então, acidente de trajeto não é mais acidente de trabalho? Não. Da mesma forma que a gente tinha o que a gente costumava chamar de horas em itinere. O que é horas em itinere? O empregado que vai trabalhar e não tem condução naquele horário
que a empresa fornece uma condução para ele, aquele percurso que ele tem que chegar até a empresa, ele tem que receber como hora extra. É chamado de horas em itinere. Também com a reforma trabalhista não tem mais. Tá, mas esse acidente de trajeto, esse antigo acidente de trajeto, ele tá entrando como o que agora? Auxílio-doença? Auxílio-doença. Putz, mas fizeram isso para acabar com a... Para a estabilidade. Não, eu acho que ou a estabilidade ou então o grau de risco, né? Porque às vezes em empresas que não tinham muito acidente, tinha mais acidente de trajeto do que no próprio trabalho, e isso atrapalhava lá no KNAI da empresa, lá no grau de risco, né? É que eu penso assim também, ó, às vezes o acidente de trajeto depende muito do próprio funcionário. A moto, o jeito que vai trabalhar, né? Não depende tanto da empresa. Então, vamos supor, você concorda comigo que se ele for trabalhar de moto, o risco de ele ter um acidente é maior do que se ele fosse de ônibus? Sim. Ele vai trabalhar de moto, ele sofre um acidente e ele teria essa estabilidade aí desses 12 meses, entendeu? Hoje não tem Nesse caso do colega aí pode ter sido isso, né? Ter registrado como auxílio-doença, né, meu? Aí deu a ripada, né? Eu imagino que seja isso. Então ficou. Então pode, então, agora já era? Então, na hora que o cara se acidentou lá no acidente de antigo acidente de trajeto, a empresa pode mandar o cara embora, vai pagar o mês do cara e acabou, o cara vai receber o auxílio-doença? Ele vai receber a rescisão dele e ele recebe auxílio-doença. Show. Professor, mas e o croqui que faz quando é acidente de trabalho? Não? Como é que é? Quando a pessoa se acidenta no trabalho, ela é obrigada a abrir, não é croqui que fala, tem um nome, né? Que mostra o que aconteceu, o que lesionou. É croqui que fala? Não lembro mais. O RA, relatório de acidente? Isso, que tem o corpinho lá, o bonequinho, você assinala lá onde acidentou, que partes do corpo lesionou e o relatório. Mas isso aí, cada empresa tem um procedimento. Cada empresa tem, por exemplo, outro dia um cliente minha aí, ela, na hora do intervalo dela, na hora da refeição dela, começou a dançar na empresa e caiu e se machucou. Quebrou a perna. Na hora da refeição dela. Ela estava dançando, caiu e quebrou a perna. Isso é acidente de trabalho? Eu não considero. Nem eu. Isso aí foi um acidente no trabalho, mas não um acidente de trabalho. Mas, o professor, mesmo se for dentro da empresa, Mesmo que não é considerado? Mas quem manda ela dançar? Você não paga para dançar? Mas tá no intervalo, né? Se não seja tão dura. Doutor, eu tenho uma pergunta agora. Não, é para almoçar, é sentar, comer e voltar. Exato. Mas por que eu fiz essa colocação? Porque as pessoas acham que o que aconteceu um acidente na empresa é acidente de trabalho. Professor, eu tenho uma pergunta agora até que envolve acidente de trabalho e olhando pelos dois lados. Olhando como técnico de segurança, assim, a fim de resguardar a empresa, porque o técnico de segurança, ele resguarda a empresa. É uma fraude falar que vai resguardar o empregado, ele não resguarda o empregado. Sim. E agora, esses contratos home office. O que será caracterizado acidente de trabalho ou não? Como foi elaborado? O senhor já teve ciência de algum contrato assim? Porque imagine uma pessoa que vai fazer telemarketing em casa. Ela já tinha um risco lá de uma doença por esforço repetitivo e tal. Vai minimizar o risco em casa, vai dar aquele negócio do mouse, o apoio para o pé. Mas e se o camarada tropeça dentro de casa, como vai justificar se é acidente de trabalho ou não? Tem alguma legislação específica para home office? É complicado isso aí. Porque, na verdade... Para que você puxar saco das empresas, viu, Marcos? Não é, a gente tem que a empresa que vai dar dinheiro, meu. Você tem que advogar para os dois. Você tem que pensar dos dois lados, cara. A verdade é essa. Porque quando ele vai trabalhar como home office, com certeza, ele já assina um documento dizendo que ele é responsável pelos instrumentos de trabalho,
já assina que a responsabilidade pelo trabalho é dele. A empresa já faz um contrato para dizer que ela não tem acesso a todas as situações que ele está se colocando ao trabalho, entendeu? Porque senão ele pode muito bem se autolesionar e falar que foi um acidente de trabalho. Então, a dúvida seria essa mesmo. Eu vou tentar ver se eu... Da mesma forma que no home office é difícil você comprovar que o funcionário está trabalhando. Então, na verdade, o que eles fazem é o seguinte, é muito bem, essas funções de home office é meio específico do que a pessoa já faz. Não tem login e senha, eles acompanham em tempo integral isso daí, mas a minha dúvida seria essa mesmo, de acidente de trabalho dentro da tua casa. Como que as empresas se resguardarem em relação a isso, né? Se alguém aí tiver algum contrato que a gente possa ler aí. Documentalmente. Não, sim, mas quais foram os termos usados ali? Tipo, algo que não seja pertencente à sua função. Vamos supor, você vai trabalhar com computador. Se você tiver um corte na mão com uma faca, se você tiver uma torção, alguma coisa assim, que não caracterize acidente de trabalho. Isso aí ainda dá muita discussão. Vai ter discussão. Não vi. Não tive nenhum caso no sentido. Confesso a você que não tive nenhum caso nesse sentido. É que tudo muito novo. Muitas empresas que agora estão mandando fazer home office, não vai retornar a função dentro do estabelecimento, né? Eu acho que com essa pandemia aí, vai a tendência é permanecer mais em casa. Quem já foi fazer home office vai permanecer, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Não parei para pensar. Porque a partir do momento que eu trabalho no home office, cara, eu trabalho de acordo com a minha liberdade, aquilo que me faz bem. Não tem ninguém me pressionando, não tem ninguém vigiando. Agora, se eu cair, quebrar uma perna, isso é acidente de trabalho? Não é acidente de trabalho. Entra como auxílio-doença, né, professor? Trabalho, mas não de trabalho. Talvez por exemplo, eu estou aqui no home office, estou mexendo com o mouse toda hora de digitação. Aí eu alego que eu tive LER, lesão por esforço repetitivo. O que vai comprovar é a perícia, para ver se houve nexo causal em relação ao meu trabalho com a doença que eu tive. Só que percebe que vai ter quantos anos eu estou na empresa. Esse LER que eu tenho é só porque eu estou trabalhando na minha casa? Ou se lá na empresa eu tinha todas as condições e agora eu não estou tendo? Você entendeu? Imagine agora os peritos judiciais ter que visitar a casa do cara para saber como que ele fazia o trabalho, né? Mas você acha que... Só que para você adquirir isso também, você não adquire isso em 2 meses, né? Então eu acredito que o pessoal vai voltar a trabalhar nas empresas. Não vou ficar um office definitivamente, não. Até porque fica até difícil para o patrão, acredito que eu vou controlar a pessoalidade do funcionário. Aqui você está me vendo, mas imaginando que eu estivesse trabalhando em determinada situação, eu colocaria meu irmão para trabalhar no meu lugar. Boa senha para ele, é assim que funciona. Você não tem a pessoalidade. Mas, o professor, e o camarada? Não pode só pensar para ver em relação ao acidente de trabalho no caso do home office ainda. E o camarada, vamos supor, ele entra, ele se troca, ele vai no vestiário, se troca, coloca o uniforme dele. Aí na hora que ele tá saindo do vestiário, tem uma escadinha lá assassina, ele cai ali, quebra uma perna lá. Ele não começou a trabalhar ainda, ele colocou o uniforme e saiu para trabalhar, mas ele não começou a trabalhar ainda, ele caiu ali na escada e quebrou a perna dele. É considerado um acidente de trabalho? Antes da reforma trabalhista era, agora não mais, porque o tempo que você gasta para colocar o uniforme não é mais considerado. Mesmo ele com uniforme, mesmo ele uniformizado, não é considerado acidente de trabalho. Não tem problema, eu posso dar minha casa com o uniforme.
Entendi. Ficou complicado pro trabalhador, hein? Não é que ficou complicado, é que, na verdade, tem que ser acidente do trabalho, e não acidente no trabalho. Entendi. Uma coisa está trabalhando, uma máquina pegar minha perna, eu estava trabalhando, eu bater o ônibus que eu dirijo, entendeu? Outra coisa é um exemplo que eu dei. A pessoa, na hora do intervalo, começa a dançar, fazer graça, cai e quebra a perna. Ela teve um acidente no trabalho, mas não foi um acidente de trabalho. Eu não estou dizendo para você que numa situação assim você não possa ganhar um processo. Todas as vezes que você falar em acidente, nós estamos. É bola dividida. Você vai entrar com pedido, você corre o risco de ganhar, corre o risco de perder. Mas tem determinadas situações, que é evidente que não houve acidente de trabalho. Que foi realmente um relato do empregado. Entendeu? Então, aquele ditado de a gente começa a trabalhar a partir do momento que a gente entra no portão da empresa, esquece, né? Esquece. É só a partir do momento que você está no setor. Não, a partir do momento que você aplicou o cartão e começou a trabalhar, tudo bem. Teve um outro, um cliente nosso, um tempo atrás aí, ele subia na... O que ele fez? Ele estava no assadeiro, ele estava atrás do assadeiro, tirando algumas coisas da caçamba da assadeiro. E na brincadeira, ele quis pular. E no que ele pulou o assadeiro, ele pulou do assadeiro ao invés de descer, ele pulou e se machucou. Aí ele veio querer entrar com o processo alegando acidente de trabalho. O juiz entendeu que isso não foi acidente de trabalho, que foi culpa exclusivamente do funcionário. Ele que não agiu corretamente. Entendi. Então, acidente de trabalho, temos que analisar caso por caso. Infelizmente, percurso não é mais. Então, se a empresa fornece condução própria para me buscar ou me levar, entra como hora extra? Não entra mais. Ah, tá. Antigamente, antes da reforma trabalhista, se eu morasse num lugar que não tivesse, que fosse difícil o acesso, ou que não tivesse transporte público, o tempo era considerado como horas extras, chamado de horas em itinere. Hoje não tem mais isso com a reforma trabalhista. Por exemplo, eu tenho muitos clientes aqui de empresas de ônibus, eles começavam a trabalhar 4 horas da manhã, 4h30. Só que eles pegam um ônibus às 3h30, chamado de negreiro. Por que eles pegam esse ônibus negreiro? Que é o ônibus da empresa que vão buscar esses funcionários para trazerem até a empresa porque não tem condução. Então, até a reforma que ocorreu no final de 97, de 2017, esse período aí era chamado como tempo in itinere. Esses minutos de trajeto deveriam ser pagos como hora extraordinária. Agora não são mais. Então vai contar a partir do momento que chegou na empresa e começou a trabalhar. É como se eu estivesse pegando um ônibus de uma outra empresa indo trabalhar. Entendeu? Sim, senhor. Obrigada. Professor, uma pergunta. O camarada aí trabalha... Não entendi. Camarada? Ele tem insalubridade ou periculosidade no trabalho dele. E aí ele é afastado aí, 7 dias, 10 dias, menos de 15 dias. Agora pode ser descontado, tipo, essa periculosidade e essa insalubridade do salário dele, ele recebe só o dia e não recebe essa insalubridade nem essa periculosidade. Está me ouvindo? Deu pau aqui primeiro? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estou. Na verdade, a sua pergunta ela cortou.
E a gente vai ter um tema só sobre os adicionais, tá? De insalubridade, periculosidade, adicional noturno, adicional de transferência. A tua pergunta cortou, mas você acho que você me perguntou isso aqui. Se o funcionário não estiver trabalhando, pode ser... A empresa é obrigada a pagar o adicional de periculosidade? Ela é obrigada a pagar o adicional de salubridade? É isso que está perguntando? Isso, se ele tiver de atestado médico, 10 dias de atestado médico, após, quando ele retornar, no final do mês, eles podem descontar esse adicional? Olha, adicional de periculosidade e adicional de salubridade, você recebe quando há situações de risco. Sim. Tem a súmula do TST, nós não me recordo da súmula agora, que fala que se você trabalhou uma jornada parcial, um exemplo, eu fico 2 horas ao lado dos tanques de combustíveis. 2 horas. Eu não tenho que receber apenas essas 2 horas. Eu tenho que receber os 30% sobre todo o meu salário. E não apenas sobre as 2 horas. Porque ela não é paga proporcionalmente às horas trabalhadas. Sim, mas e se caso ele não vá trabalhar, ele falte 7 dias? Aí, Dentro caso, desses 7 como ele não trabalhou, como não houve trabalho em área de risco, há quem entenda que você possa descontar sim. Entendeu? Você vai pagar sobre aquele dia que você estava trabalhando. Mas a lei ela não fala, ela não é clara em relação a isso. Não. A lei só fala que quem trabalha em adicional de periculosidade tem que receber os 30%. Então, o que eles levam em consideração? Eu estou 10 dias sem trabalhar, eu não trabalhei em periculosidade, então eu não tenho que receber. Show. Mas só que eu peço, entendeu? Eu peço sempre... Outra coisa, o adicional de periculosidade, ele é pago sobre o salário ou sobre a remuneração? Vou falar agora sobre o salário. Sobre o salário. Puxa saco da empresa é isso aí, tá vendo? Sobre salário? Não, porque eu recebo sobre salário. Por isso que eu falo. Remuneração, né? E aí? É claro que não. Claro. É sobre o salário. Porque a questão é, as horas extras que você faz, recebe sobre a periculosidade? Recebe. Não, peraí. Recebe. Soma tudo. Vem na remuneração, vem separado. Eu acho que sim. Soma tudo. Não, vem separado. As horas extras é em cima do base. E a periculosidade, senão dá bis e idem, não é? Como é que é? Já rolou tudo. Peraí. Agora vamos lá. Marcos. Não, a periculosidade você vai receber em cima do base, em cima do seu salário base. Sim. As horas extras também em cima do base. Não em cima do base mais a periculosidade. Vamos supor que o seu salário seja R$1.000 e a periculosidade de 30%, então seria R$1.300. A sua hora extra é em cima dos 1.000, não em cima dos 1.300. Então, olha na tua convenção coletiva. Não tenho. Convenção coletiva? Não, eu sou estatutário, não tem. Não acredito que você não tem convenção coletiva na mão. Não acredito. Não tenho. Você é estatutário? Sou. Então não tem.
Eu estou te falando, porque tem casos aqui que falam que a hora extra ela é calculada sobre o salário base, sobre a periculosidade, sobre o adicional noturno. Professor, o senhor não tem nenhuma tudo, tabelinha para passar para nós? Tabelinha. Alguma tabela que fale o que incide sobre o quê? Porque eu sei que tem uma tabela, né? Depende muito das convenções coletivas. Não adianta querer fazer um trabalho que não é matemática, não. Não tem aquela coisa que é exata. Tá entendeu? bom. Ô, professor, a minha dúvida é a seguinte. Pô, tem muita dúvida, hein? Mas é porque eu tô perdido, professor, bem sincero. Professor, tem que ter uma aula particular com esse garoto, professor. Não dá. Marca uma hora com ele. Eu tô perdido. Tô perdido, cara. Diga lá. Eu tô perdido pelo seguinte, a minha dúvida é aquele chumaço de papel que o empregador dá pro cara que está sendo demitido assinar, e quando você também está sendo mandado embora tem aquele chumaço. Todos esses encargos, aviso prévio, férias, tudo, é tudo na CLT. Só que o senhor vai começar a digitar agora artigo por artigo para mim começar a familiarizar com a norma, entendeu? Lá com a CLT, meu. Ô, Marcos, mas quando você é demitido, professor, me corrija. Não total, sabe? Você é homologado no sindicato, ele que vai ver o que está pago, ele vai tirar sua dúvida na hora. Não, entendi, mas aí eu, como advogado, tipo, onde que eu vou buscar referência na norma, entendeu? A minha dúvida é essa. Quais artigos que a gente está tratando agora? É assim, ó. Por exemplo, você pega aqui, ó. O aviso prévio. Artigo 487 é o seguinte. Você sabe que o aviso prévio é uma das verbas que você tem que receber. Só tem mais um recurso. Vamos ver se eles vão me comer. É só essa referência mesmo, porque depois da aula eu vou dar uma lida e tal para tentar. Aí o que acontece? Na hora que você estuda for, aviso, férias, vamos falando de férias também. Não posso falar falando de férias, intervalo intra-jornada, intervalo interjornada, menciona também os artigos. Depois vai falar de fundo de garantia. Quais são? Entendeu? Show. Quando você trabalha numa empresa seletista, você é demitido, você tem que saber quais são as verbas que você tem que receber. Essa. Aí você vai saber calcular. Entendeu? É isso. Mas eu preciso pegar uma aula com vocês para ensinar a fazer essas contas. Você pensa o quê? Tem muita gente... CLT é legal, Marcos. Tem muita gente que não sabia que o aviso prévio tinha mais de 30 dias. Eu já tomei vários bondes nesse negócio aí, meu. Então. Agora eu tô sabendo aí, ó. Tem muita gente... Quantos cidadãos aqui que se aposentam, continuam trabalhando na empresa, e depois a empresa demite, não fala até de boa, porque está aposentado, tem 90 dias para receber de aviso. Mas eu vou... As principais verbas trabalhistas, a gente vai dar uma aula de cada assunto desse, entendeu? Pode ter certeza disso aí. Aviso, férias, 13º, saldo salarial são os dias que o cara trabalhou, fundo de garantia. O básico isso aí. Aí vamos ficar os adicionais, como calcular o adicional noturno. Aí eu explico certinho para vocês. Pode ficar em paz. Vai perguntar mais... Vai lá, Marcos, outra pergunta? As minhas foram todas esclarecidas.
E aí, Marcão? Nada mais? Não, tô Deu tranquilo, por já hoje, tá, né, Marco? já tá na hora da Deu por janta lá hoje, né? no prato, lá no É. pátio, lá tá na hora da Ô, janta já. professor, nós Oi. tinha que ter um intervalinho também, né? Cadê o Acabou intervalo? a aula, Era. pô. Passou do horário do intervalo. A aula vai até às 10, professor. 2 horas e 10 minutos, meu filho. Para. Nem a live do Gustavo Lima foi tanto tempo assim. A do Gustavo. Mas só deu o Marcos falando até agora, professor. O Felipe se calou, a Cíntia. Mas sabe que é bom que pergunta, porque assim vai esclarecendo as dúvidas de outros também. Eu Ô, falei. professor, o senhor falou que ia esclarecer depois, mas eu já tô curioso agora. Por exemplo, eu sou eletricista. Eu fui contratado como técnico de manutenção e eu mexo com tudo isso. Porém, a empresa fez eu assinar um termo, eu assinei, claro, para não ficar desempregado, que elas não pagam a periculosidade. Elas não pagam adicional. Só sobre isso, porque eu mexo com quadro elétrico, essas coisas e a norma da empresa não paga, beleza. Mas eu mexo com outros produtos químicos que, ao meu ver, a empresa deveria pagar. É assim, ó. Correto? É assim, se você trabalha como eletricista e você não recebe, mesmo assim a empresa tem que te pagar. Se você tiver direito. Vai ser feita uma perícia no local de trabalho para ver qual é a voltagem que você trabalha, quanto tempo você fica exposto à periculosidade para ter direito a ela. Certo. Não é o fato de você ter assinado que você não vai ter direito. Mas então, no caso, mesmo se eu recorrer sobre isso, quando eu sair da empresa, eles é obrigado a pagar. Quando você sair da empresa, você mover uma ação trabalhista e a perícia for lá e comprovar que você tinha direito à periculosidade, eles vão ter que te pagar. E sobre os outros produtos químicos também, mesma coisa. Que produtos químicos que você usa? Vai fazer a perícia. Desencrustante, desengraxante. Mas eu nem entendo. Isso aí não, é Cândida e cloro. Isso aí não. Zoou, hein, George? Olha, tirou você. Sim. Eu tenho direito a usar. Você tá usando drogas, é outro nome isso aí. Isso nada, você não. Deixa Tá com isso, limpando não. Você quer periculosidade, cara? Insalubridade? Não, Isso aí tá cheirando drogas, não é desengraxante isso aí, não. Mexo com isso não, esse negócio é forte pra caramba, você é louco. Toda vez que eu tenho que limpar exaustores lá da empresa, mexer com os dutos lá para fazer a limpeza dos equipamentos. Faz isso sempre? Você tá refinando alguma coisa aí, hein? De 15 em 15 dias é feito isso aí. De 15 em 15 dias é feita essa limpeza, tem que mexer com esses produtos para tirar a gordura. Você tá fazendo a manutenção das máquinas lá da refinação, né? Entendi. Não, pô, você é doido. Eu mexo com esse negócio, não. Esse negócio, toda vez que eu mexo com isso aí, eu saio de lá louco. Tá ouvindo, né, professor? É melhor passar batido isso daí. Já entendi. O negócio é forte demais, você é louco. Isso aqui é aula de direito trabalhista, o penal não. Então, mas eu tô falando, eu tô chegando ao ponto. Sobre isso. Ele tá chegando lá no assunto, professor, cuidado. Ele vai fugir do foco. Fica quieto aí, vamos voltar para a aula. Se você tiver direito e a perícia comprovar todos esses meses que você trabalhou, todos os anos que você trabalhou, você vai receber. Entendeu? 30% do seu salário. Entendi. Agora, se você falar para a gente que tem direito, vai ser só a palavra contra a palavra da empresa. Isso aí é só a perícia profissional, o técnico, para verificar se tem direito ou não. Não, vai porque teve um rapaz que entrou moveu a ação lá e não tem 2 meses. E o rapaz ganhou essa causa aí. Jorge, você é réu primário. Outra coisa, ó. É menos de 1 ano na cadeia. Você ainda não tem superior completo. Cuidado que você vai compartilhar a cela.
Outra coisa, não é porque o seu amigo ganhou que você vai ganhar também, vai depender do perito, viu? Depende do perito, né? Aí qualquer coisa você contrata o professor Garuti para te defender no penal. Não, ele só trabalha com o trabalhista. Penal tem que ser o Fábio. Fábio. Ah, não, mas eu sou fã do Garuti, então vou te indicar o Garuti. Você É fala, nóis. vai, tá bom, vai. Então, pessoal, é isso aí. Então. Vem pra cá, Mas- Rogério. Marcos, mais alguma dúvida? Você também está refinando alguma coisa? Como é que tá aí? Na semana que vem, Ditado. na semana que vem, vocês já vão com o caderno de vocês, ok? Certo. Aluna nova chegando, ó. Semana que vem vocês já vem com o caderno de vocês, porque ao invés de eu só ficar falando, algumas coisas importantes eu digo para vocês também. Entendeu? Ótimo. Ok. Tudo bem, Jorge? Esclareceu sua dúvida? Toda Cici. Toda Cici. Tudo bem, Marcos? Já acabou sua dúvida? O Marcão ainda não, né? Porque pode ter certeza que a semana que vem ele vai voltar com mais umas 20. Não, isso é porque eu estava falando de aviso prévio, né? Aí vem periculosidade, vem insalubridade, vem tudo. Vem pipa. Vem estatutário, veio. O Felipe morreu, professor. Não se pronuncia mais. Mas nenhuma dúvida, né, Marcão? Já encerrou, já. Era só isso Ele tá mesmo. com fome. Viu, gente, ó, não falando sério, semana que vem, cada um com o seu caderninho aí, eu vou anotando, ok? Combinado. Um abraço, gente. Ok. Um abraço. Obrigada, professor. Ótima aula. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada mais. pela Gente, aula boa maravilhosa. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Tchau, até. Jorge.